evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. Tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos? Talvez seja algumas correntes, né? A maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra você. Primeiro, eu não respondo com ódio, porque Jesus não nos ensinou a responder com ódio. Cristo, ele não foi aquele que matou, ele foi aquele que morreu. Jesus também foi rejeitado, Jesus também foi chamado de Satanás pelos fariseus. E foi por pessoas como ela e como eu que Jesus morreu. Existem sim evangélicos que não representam a fé cristã da maneira que deveriam representar, assim como existem budistas, espíritas, de religião de matriz africana, que também não seguem e que dão um péssimo exemplo daquilo que eles dizem acreditar. A verdade é que gente que não presta existe em todos os lugares, inclusive no meio dos artistas, repórteres, emissoras de televisão, que o problema do ser humano é o pecado e o único que pode corrigir esse problema em mim e em você, Luana, é Cristo. Eu preciso corrigir uma fala injusta da Luana, porque dizer que os evangélicos são ignorantes é ignorar o impacto real da igreja no mundo. Hoje a igreja, ela tem um impacto absurdo. Quem está ajudando famílias destruídas? Quem está resgatando pessoas das drogas? Quem está ajudando casamentos em crise? Quem está acolhendo os depressivos, ansiosos, gente sem esperança? A igreja. A igreja chega onde muitas pessoas não chegam. A igreja abraça aquilo que há de pior no mundo. Pesquisas mostram que entre evangélicos há menores índices de alcoolismo, maior valorização da família, menores índices de violência e mais envolvimento comunitário. E isso não é ignorância, isso é transformação. Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós vemos isso todos os dias. Nós abraçamos pessoas, nós ouvimos histórias, vemos que o evangelho é poderoso para gerar transformação. Se você que assistiu esse vídeo, você acha que esse comentário da Luana Piovani se encaixa em um discurso de intolerância religiosa? Será que ela falaria isso sobre qualquer outra religião e isso repercutiria em uma das maiores emissoras do Brasil? Agora, a igreja não é perfeita. Existem erros, existem falhas, existem sim escândalos. Mas a igreja não é um museu de perfeitos. Muitas vezes a igreja ela é um hospital pra gente ferida. A igreja não existe porque somos bons. A igreja existe porque Deus é bom. Não que chamar milhões de pessoas de ignorantes é uma fala generalista, egoísta e infelizmente mal informada. Mas ainda assim, nós continuamos fazendo aquilo que Jesus mandou: amar, servir, restaurar, acolher e transformar vidas. Porque enquanto alguns criticam, a igreja continua restaurando. Continua acreditando que onde o evangelho chega, a família é restaurada, o vício perde a força, o coração encontra esperança. E é essa igreja que eu conheço. Imperfeita, mas cheia de graça. Ferida, mas restaurando feridos. Atacada, mas sendo um instrumento de Deus. E nós não vamos parar, porque o evangelho continua sendo o poder de Deus que transforma vidas. Que a graça do Espírito Santo possa te alcançar, que você possa realmente conhecer o verdadeiro Cristo. Mas e você? Qual que é a sua opinião sobre essa fala? Deixa aqui nos comentários porque eu quero ler. Já me segue aqui, porque talvez eu nunca mais passe na sua timeline e eu tenho conselhos de sabedoria para o seu coração. Deus te abençoe e vamos junto.